como nós podemos de fato ser uma influência do reino de Deus e como nós podemos aumentar a cada dia essa influência. Como você vai desenvolver sabedoria, como você pode desenvolver sabedoria para a tomada de decisões práticas na sua vida no dia a dia. Como você vai maximizar o seu potencial e muitas outras coisas que nós vamos estar compartilhando através dessa série em nome de Jesus. Mateus capítulo 13. Deixa eu explicar um pouquinho aqui o significado dessa palavra empoderamento. Diga isto comigo de novo, empoderamento. Empoderamento do reino. Amém? Empoderamento é uma palavra, de certa forma, nova para nós. E em meados de 2013, mais ou menos, essa palavra começou a ser muito utilizada em alguns ambientes, como por exemplo, organizacionais, e algumas pessoas começaram a utilizar muito essa palavra empoderamento. Essa, na verdade, é uma palavra que vem de uma palavra em inglês, empowerment, que significa literalmente uma delegação de poder. Alguém que está recebendo uma delegação de poder. Então, empoderar significa delegar o poder ou fortalecer uma pessoa para um propósito, para um objetivo, para uma função, para um determinado desígnio. Essa palavra tem sido usada em vários contextos, e dependendo do contexto ela tem alguns significados, como por exemplo o empoderamento feminino, né? Falando sobre o movimento de libertação da mulher, né? Da igualdade e tal, enfim. Mas não é sobre esse empoderamento que nós temos a intenção de compartilhar aqui com vocês, mas justamente falar sobre como a mensagem do reino ela nos empodera para que nós possamos ter um posicionamento na vida de uma maneira correta, segundo a perspectiva de Deus e da sua palavra. E isso nos dá uma maturidade para administrar determinados assuntos da nossa vida, em todas as áreas. Quando quando uma pessoa está empoderada, e o empoderamento acontece basicamente por duas vias, informação e conscientização. Amém? Então, uma pessoa, ela recebe empoderamento quando ela recebe conhecimento, quando ela recebe informação, e ela toma consciência desse conhecimento, dessa informação, e gera convicção, se posicionando através daquilo que aprendeu, daquilo que de fato entendeu, e gerando nessa pessoa um firme posicionamento para que de fato o seu destino não seja manipulado por nenhuma circunstância, mas esta pessoa administre o destino que ela tem em Deus. Enfim, uma pessoa empoderada é uma pessoa que sabe que ela tem um propósito em Deus, ela tem um destino em Deus, e ela não vai permitir que nada e ninguém a atrapalhe desse seu destino. Que ela entende que mesmo que esteja em meio a situações adversas e enfrente obstáculos, ela se posiciona de uma maneira correta para superar esses obstáculos, pois está empoderada com um entendimento, com uma percepção, segundo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Diga isso comigo, o evangelho está muito fraco, eu acho que vocês ainda não jantaram, tudo bem, eu também não jantei. Mas diga assim comigo, o evangelho é o poder de Deus, poder de Deus. Então quando se recebe o evangelho, a mensagem do evangelho, e você toma consciência dessa mensagem, e você se posiciona nessa mensagem, então você se torna uma pessoa empoderada, aleluias. E aí você então tem uma postura diferenciada em relação à vida. Isso é muito importante. Um indivíduo, uma pessoa empoderada, ela demonstra uma visão diferenciada, amém? E mesmo que ela esteja diante de situações que sejam difíceis para ela, ela não sucumbe, ela não deixa que essas circunstâncias defina a sua vida, quem ela é, o rumo que ela vai tomar, porque ela tem um direcionamento, pois ela está empoderada. Amém? Eu não quero me deter muito aqui para falar sobre o significado dessa palavra, mas é importante que você entenda o contexto do nome que eu estou dando a essa série, Empoderados
pelo reino, amém? Empoderados pelo reino. Então vamos ler Mateus capítulo 13, enquanto estão aí, digam amém. A palavra do Senhor declara assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? De onde, pois, vem o joio? E no versículo 28, ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Amém? Até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Até aqui por enquanto. Nós vamos dar uma avançada depois para o versículo de número 36 em diante. Mas deixa eu parar aqui um momentinho, porque até agora, se nós parássemos de fato aqui nessa palavra, nós entenderíamos que o Senhor está falando sobre sementes aqui. Amém? E claro que quando o Senhor fala sobre sementes, Ele está falando sobre o reino de Deus. E Ele está comparando os processos do reino aos processos que uma semente vivencia. E Ele está falando basicamente aqui sobre o aumento do reino, sobre o crescimento do reino. Que o reino de Deus está destinado a crescer e a encher toda a terra. Por favor, entenda isso. Primeiro, o Senhor está falando aqui para nós que o seu reino vai crescer. Até que chegue os tempos do fim, o reino de Deus irá crescer, o reino de Deus irá aumentar. Aleluias. E quando se fala de semente, está falando justamente do tipo de crescimento que esse reino traz. Porque está falando de todas as dimensões do reino. Porque uma semente, ela cresce de várias formas, de várias maneiras, em várias direções. Então, ela cresce, de uma maneira profunda, e o reino de Deus também vai se aprofundar, mas também tem o comprimento, tem a largura e tem a altura. Então, isso está falando de todas as dimensões que há no reino de Deus, e vai crescer em todas as dimensões. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque o reino de Deus é um reino sempre eterno. O reino de Deus veio para ficar. Amém? O reino de Deus é para sempre. Agora, veja bem, no versículo 36 em diante, se vocês puderem desligar um pouquinho os ventiladores, eu vou agradecer. No versículo 36 em diante, acontece algo interessante em relação a essa parábola. É quando os discípulos de Jesus se despedem da multidão junto com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus foi para casa. Estão comigo? Amém, melhorou. Está alto o som aí para vocês? Não está? Abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. Só o retorno, só um pouco, não muito. Só para ficar mais suave aqui. Obrigado. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Eles estão pedindo algo para o Senhor Jesus. Me acompanhem, por favor. O que Jesus disse lá atrás deixou os discípulos intrigados. E eles querem saber, na verdade, sobre o que Jesus está falando. Eles querem se aprofundar nisso. Então eles fazem uma pergunta ao Senhor, eles pedem ao Senhor: Senhor, explica-nos um pouquinho mais, nós queríamos entender melhor o que o Senhor estava querendo dizer para nós. E é interessante porque nesse mesmo capítulo, no versículo 11, não precisa ler, Jesus está falando que qual é o propósito dele falar em parábolas? Ele falava justamente em parábolas
para que as pessoas que ouvissem, ouvindo, não entendessem, porque não era dado a essas pessoas o entendimento, o conhecimento daquilo que ele estava falando, mas que esse conhecimento estava reservado aos seus discípulos. Olha que coisa interessante. E ele usa um termo aí, ele usa a palavra mistério. Diga isso comigo, mistério. Então ele fala assim, os mistérios do reino não é dado a conhecer a qualquer pessoa, a todas as pessoas, mas sim aos meus discípulos, aqueles que são meus discípulos. A vocês, Jesus se volta para os seus discípulos e diz, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. É interessante porque basicamente a palavra mistério significa algo que intencionalmente está encoberto. Amém? Há um propósito para que isso esteja encoberto. Então o Senhor está dizendo, para os discípulos haverá acesso ao conhecimento desses mistérios. Esses mistérios serão revelados. Vocês alcançarão o conhecimento a respeito dos princípios do reino de Deus. Então quando Jesus está falando sobre parábolas, muitas pessoas estão ouvindo, mas não estão, na verdade, entendendo a essência daquilo que Jesus está falando, qual é a verdadeira intenção, qual é a verdadeira mensagem que Jesus está passando. E agora Jesus, na verdade, está chamando os seus discípulos, e quando ele começa a trazer essa série de parábolas, e agora em específico essa parábola do joio e do trigo, e deixa eu colocar aqui na ordem, trigo e joio, segundo aqui as escrituras, porque primeiro é o trigo e depois vem o joio, segundo a ordem bíblica aqui, amém? Então os discípulos, eles entenderam que Jesus estava falando algumas coisas a mais ali, e eles queriam se aprofundar. Então eles vão e perguntam a Jesus, eles pedem a Jesus, Senhor, explica-nos, Senhor, fala para nós o que significa isso, nós gostaríamos de entender melhor essas verdades. Agora olhe para mim, isso é muito importante, porque isso nos revela o valor que uma boa pergunta tem. E na verdade, o que move o mundo não são de fato as respostas, mas sim as perguntas. E a importância de nós formularmos as perguntas certas. Porque quando nós perguntamos, nós queremos uma resposta. E se perguntarmos corretamente, nós vamos ter as respostas corretas, as respostas certas. Lembra do que a palavra de Deus diz a respeito de pedir algo para o Senhor? Pedi e vos será dado. Então aquilo que você pede vai ser lhe concedido, vai ser lhe dado. E agora os discípulos estão fazendo um pedido ao Senhor, e eles estão formulando essa pergunta, e é uma pergunta sábia, é uma pergunta inteligente. Aleluia. O poder das perguntas certas, nós precisamos considerar isso. Guarde isso no teu coração por um momento, amém? Então, veja bem, o Senhor está falando, isso está encoberto, porque a mensagem do reino é uma mensagem da verdade, e nem todas as pessoas estão comprometidas com a verdade. Segundo, a mensagem do reino também é uma mensagem de empoderamento, é uma mensagem de poder, e se as pessoas erradas têm acesso ao poder, isso vai se transformar em tirania. Então Jesus quer se certificar que Ele vai empoderar as pessoas certas, as pessoas que têm na verdade um coração disposto a usar esse poder por conta do compromisso que tem com a verdade, para que de fato se cumpra o propósito de Deus na mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Estão comigo? Então o Senhor está falando, olha, a minha mensagem, a mensagem que eu tenho para dar para vocês, é uma mensagem da verdade. Os que são da verdade vão ouvir a minha palavra. Bem-aventurado aqueles que têm ouvidos para ouvir. Bem-aventurado aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então o Senhor está dizendo, olha, vocês têm acesso à revelação do reino, vocês podem conhecer os mistérios do reino. E os discípulos fazem a pergunta certa para Jesus, Senhor, nós queremos entender, nós queremos aprender. Eles fazem um pedido certo para o Senhor. Então o Senhor começa aqui, a partir do versículo 37, a explicar o significado dessa parábola. Estão comigo? E no versículo 37, ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então diga comigo, o que semeia é o Filho do Homem, ou seja, é o próprio Senhor Jesus, amém? E ele está dizendo, o que semeia é o Filho do Homem, ele se refere a ele mesmo. E ele diz assim, o campo é um mundo, amém? O campo é um mundo,
E aonde é que o Filho do Homem semeia a boa semente? Aonde, gente? Aonde, gente? No campo. E o campo é o quê? Segundo a explicação de Jesus, o campo é o quê? Está fraco. O campo é o quê? O mundo. Peraí. Então Jesus está semeando boas sementes no mundo. Uau! Precisamos atentar para isso. Então ele diz, eu estou semeando, porque a ideia que nós temos é que o mundo é do diabo. Não é isso? A ideia que nós temos, nós somos ensinados pelo espírito de religiosidade que, de fato, o mundo não presta e não há nada de bom no mundo. Então que nós devemos nos isolar do mundo, nós temos que fugir do mundo, nós temos que nos cercar, sabe, aqui dentro da igreja e ficarmos aqui, porque aqui é de fato aonde as coisas boas acontecem. E lá fora só o mal, só o que é ruim. Mas isso não é verdade, porque a palavra está dizendo que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus semeia boas sementes. Qual é o caráter dessas sementes? Boas sementes no campo que aqui ele diz é o mundo. Agora o que me chama mais atenção é que essas boas sementes são os filhos do reino. Uau! São os filhos do reino. São os filhos do reino. Então Jesus está dizendo, eu pego as boas sementes, que são os filhos de Deus, que são os filhos do reino, e planto essas boas sementes no mundo. Aleluia! Então, querido, eu quero que você tenha esse paradigma aqui, porque Jesus está trazendo o paradigma do reino para os seus discípulos. E é importante que nós possamos, sabe, ampliar a nossa capacidade de entendimento para desenvolvermos esse paradigma, porque esse é o tipo de posicionamento que Deus espera de cada um de nós, que nós estamos de fato plantados por Deus aqui no mundo. E como boas sementes, eu e você estamos destinados a frutificar no lugar aonde o Senhor tem nos plantado. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você está destinado por Deus, estrategicamente, a prosperar, a crescer, a avançar, a prosperar em qualquer ambiente onde Deus tenha te plantado. E que ambiente é esse? No mundo, não é aqui na igreja. Não é aqui na igreja, é no mundo. É no mundo. É onde a nossa vida acontece no dia a dia. Amém? É onde a nossa vida de fato acontece. É lá que está a nossa casa, a nossa família. É lá que estão os nossos amigos, nossos relacionamentos. Sim, temos relacionamentos aqui na igreja, mas a nossa vida não acontece aqui dentro da igreja. Sabe, a nossa vida não se constitui de abrirmos um culto com um cântico, com um louvor, com adoração, com a palavra. Sabe, essas coisas são necessárias e consideradas espirituais. Porém, nós temos um ambiente certo para fazer essas coisas. Quando você sai da sua casa e chega ao teu trabalho, você não pode simplesmente começar o teu trabalho fazendo uma oração. No sentido de chamar todas as pessoas e dizer, vamos trabalhar hoje aqui. Bom seria que isso acontecesse, não é verdade? Mas a verdade é que muitos de vocês não têm essa liberdade. Vocês não podem fazer isso, porque lá não é o lugar de você se reunir para orar. Lá é o lugar de você trabalhar. Obrigado pelo teu amém. E você precisa ser prático nisso. Então, veja bem, o que acontece? Se eu e você começamos o nosso trabalho, e se temos a liberdade de fazer uma oração, amém, glória a Deus por isso, nós fazemos uma oração, mas a verdade é que muitos de nós não temos oportunidade de falar, ei gente, peraí, vamos fazer uma oração aqui para que hoje Deus abençoe o nosso dia. Nós não começamos reunião sem orar aqui, sim ou não? Mas lá não dá para fazer isso, ou dá? Em alguns casos sim, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não dá para você parar, sabe, desligar as máquinas, ou desligar o computador, sei lá o que você trabalha, ou simplesmente chegar lá na diante da classe, se você é um professor ou uma professora, e dizer, ó, agora nós vamos parar e nós vamos cantar alguns louvores para o Senhor. Seria bom se isso pudesse acontecer, mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Porém, a Bíblia está dizendo que eu e você somos boas sementes. Eu e você somos boas sementes do reino, que foram intencionalmente plantadas pelo Senhor, aonde? Nesses lugares, no mundo, aleluia, amém?
aonde as coisas estão ruins, aonde as coisas estão difíceis, aonde as trevas têm dominado, aonde muitas vezes o que tem ali, sabe, é corrupção, é sujeira, é maldade, são coisas terríveis. Então a gente fala, oh, eu não quero estar aí. Ah, se eu pudesse ficar 24 horas na igreja, louvando, adorando, cantando, isso não seria nada prático. Isso não contribuiria com o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque na verdade Deus está dizendo que Ele não nos plantou na igreja, Ele nos plantou no mundo, amém? Ele nos plantou na economia, sabe, no comércio, Ele nos plantou nas indústrias, nas famílias, na educação, no entretenimento, nas artes, em todas as áreas que compõem a nossa sociedade, nós estamos aí. Porém a visão que nós tínhamos é, oh, esses lugares são das trevas, ah, esse lugar o diabo tem imperado, ah, esse lugar o diabo tem reinado. Queridos, sim, é possível que lá esteja tudo errado, haja confusão, haja caos, mas é precisamente por isso que Deus te enviou ali, é por isso que Deus te plantou naquele lugar, como uma semente do reino. Você vai produzir, você vai frutificar, e isso significa trazer transformação naquele lugar. Não é aqui que nós vamos transformar, é lá fora que nós vamos transformar, é lá fora que nós vamos transformar, é na sociedade que nós somos chamados a transformar. Agora, muitos de nós nos sentimos fracos, nos sentimos débeis, nos sentimos incapazes. Muitos de nós achamos, ah, se eu me envolver com essa coisa, eu vou me sujar também, eu vou cair, eu vou perder o propósito. Eu quero é orar, eu quero buscar a Deus, amém. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ouvir a voz de Deus, mas vamos ser a voz de Deus nesses lugares, nesses ambientes aonde Deus tem nos plantado. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Aleluia. Então o Senhor está explicando no versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, porque os joios são os filhos do mal. Então primeiro, o filho vem e semeia a boa semente no campo. Aleluia. E para que ele semeia a boa semente? Para frutificar, para prosperar, porque a semente tem provisão, a semente tem vida. Obrigado pelo teu amém. A semente pode mudar o contexto. Uma semente, ela pode trazer novas estruturas, novos modelos, novas soluções, novos padrões. Justamente porque as coisas estão aí corrompidas, há padrões, há modelos distorcidos, amém? Muitas pessoas falam do governo, por exemplo, né? Da política, que a política é suja, e que todo mundo que está na política, sabe, é sujo como a política é suja. Ah, irmãos, até quando isto vai ser uma realidade? Está na hora dos filhos do reino, dessas sementes boas que Deus tem plantado, possam de fato gerar a transformação necessária, para que padrões de excelência sejam estabelecidos nesses lugares da sociedade, e as nossas vidas de fato sejam transformadas. Se estão fazendo errado, se tem corrupção, se tem desvio, sabe, se tem deslealdade, é chegada a hora dos filhos do reino se levantarem com integridade, com caráter, com habilidade, com competência, para fazer as coisas de uma maneira excelente, porque eu e você somos uma boa semente do reino. Somos uma boa semente do reino. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, você é uma boa semente. Os filhos do reino são essa boa semente. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você está destinado a prosperar no lugar do seu trabalho, aonde Deus tem te colocado. Você pode e vai prosperar em nome de Jesus, pois você traz a excelência de Deus dentro de você, e você precisa colocar essa excelência à mesa. Você precisa colocar esses dons, essas habilidades que Deus colocou na tua vida à mesa, para servir com novos padrões, novos estandartes. Aleluias. Se as pessoas estão fazendo de uma maneira errada,
Se as pessoas estão usando as coisas de uma maneira errada, está na hora dos filhos do reino fazerem uso adequadamente das coisas, cumprirem de fato o verdadeiro propósito, porque nós temos a excelência do reino nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus excelente, a um Deus de grandeza, e é como nós falamos no domingo passado. Deus disse para Ló: sai desses lugares baixos, sai desses lugares terríveis, e deixa eu te levar ao lugar de grandeza, deixa eu colocar você em uma posição de influência. Jesus falou: você não acende uma luz e coloca ela debaixo da mesa, não, você coloca ela nos lugares altos, para que as pessoas tenham referência. E ele disse mais: vós sois a luz do mundo. Aleluias. Para que as pessoas tenham direção, para que as pessoas saibam como fazer.